Graças a Deus. Está escrito na palavra do Senhor: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Amém? Graças a Deus. Amado Deus e bendito Pai, nós abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração e pedimos, fala conosco através da Tua santa palavra. O Senhor nos ensina de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que não seja o homem a falar, mas que o Teu amado Espírito Santo unja os lábios do pregador e fale de acordo com a necessidade do Teu povo. Renova em nós a fé e a alegria da salvação. Meu Deus, nos enche da Tua graça e da presença gloriosa do Teu amado Espírito Santo, para que saiamos daqui renovados e fortalecidos na força do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. O tema desta palavra: Jefté, o gileadita, um dos heróis da fé. Deus, quando olha para a tua vida, Ele vê além das aparências exteriores. Deus vê além da estética. Quando o Senhor olha para a tua vida, Ele vê além da tua estatura, além das tuas roupas e do teu sapato. Deus vê além das tuas posses, além daquilo que você possui de material. Ele vê além do nosso sorriso e das nossas lágrimas. Deus nos olha como um pai olha para o seu filho amado. Deus nos vê com olhos que refletem o mais puro e perfeito amor. Diante do Senhor, nós estamos nus. Diante do Senhor não existem máscaras, porque Ele vê aquilo que realmente nós somos. Ele conhece os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que nos deixa ansiosos, tristes, frustrados, desanimados. Ele sabe o que anseia a nossa alma. E para Ele nós não somos pessoas sem valor. Aos olhos de Deus nós não somos desprezíveis. Alguém que se desaparecer não fará falta alguma. O mundo pode tentar passar a ideia de que você não tem valor. Mas aos olhos de Deus, você tem valor. A palavra do Senhor diz a teu respeito: acaso pode uma mãe que amamenta esquecer-se do filho? Dificilmente. Diz o Senhor: ainda que a mãe que amamenta venha esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Deus não esquece de você. Deus conhece quem verdadeiramente você é. Deus conhece cada sonho do teu coração.
E a palavra dele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho ao teu respeito. E são pensamentos de paz e não de guerra, para te dar uma esperança e um futuro. Ou seja, a situação do momento em que você vive pode estar dizendo que à tua frente existe um caminho de derrota e de frustração. Mas o Senhor está dizendo: eu te darei o fim que você deseja, porque eu sou o teu Deus. Ainda que venham cair 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. O Salmos 91 diz: porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, e na sua angústia você me invocará, e eu te responderei, e te livrarei, e te glorificarei, e te darei uma vida longa. Deus tem planos de vitória para a tua vida. Você tem que ver além dos olhos físicos. Você tem que aprender a andar por fé. A viver de acordo com a palavra e as promessas de Deus, não por vista. A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, devemos olhar para as coisas de cima e não para as coisas terrenas, aonde Cristo está assentado e nós com Ele nas regiões celestiais. Fé é crer no que não se vê. O mundo precisa ver para crer, mas o nosso Deus diz: creia e verás a glória de Deus. Você pode não estar vendo a porta de saída, você pode não estar vendo a vitória, mas determina que em Cristo você é mais que vencedor. Vai tomando posse das promessas de Deus, que o milagre Ele fará no momento oportuno. O mundo pode nos desprezar. O Senhor Jesus disse à sua igreja: não se admirem se o mundo vos desprezar, vos perseguir e vos odiar. Porque antes de odiar a vocês, antes de perseguir a vocês, eles odiaram e perseguiram a mim. E ele ainda diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque grande será o vosso galardão. Bem-aventurado é aquele que é injuriado, perseguido, tido por um ninguém, porque aquele que for reduzido nesta terra por amor ao Senhor será grande aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Porque Deus humilha aqueles que se exaltam e exalta aqueles que se humilha na presença do seu trono. Em Israel havia uma terra chamada Gileade. E nesta terra vivia um homem chamado Gileade. Um homem rico, conhecido por todos e respeitado. Um homem de posição, admirado pela sociedade. Ele era casado e mantinha relações extraconjugais com uma prostituta. De tempo em tempo, ele visitava aquela prostituta e mantinha relação com ela. Graças a Deus que hoje não existem essas coisas no nosso meio, nos nossos dias. Hoje não existe relação extraconjugal, mas antigamente existia. E Jefté, e Gileade, aliás, ele mantinha relação com uma prostituta. Um dia, quando ele foi visitar esta mulher, ela olhou para ele e disse: eu estou grávida e o filho é teu. Foi um choque para Gileade, porque sendo ele casado, todos viriam a saber do seu pecado, do seu adultério. Mas ele era um homem que tinha um senso de justiça. Era um homem que assumia as coisas que fazia. E ele pensou e decidiu que ele iria assumir esse filho. Acontecesse o que fosse que acontecesse. Ele iria assumir aquela criança.
E ele deixou que a prostituta gerasse, tivesse e amamentasse. Quando a criança deixou de amamentar e já podia se alimentar, ele disse para sua esposa que havia adulterado, havia traído ela, se deitando com uma prostituta, que agora era mãe de um filho seu. E que ele iria trazer aquela criança para sua casa para que a sua esposa criasse como filho. Naqueles dias as mulheres não trabalhavam para se sustentar. Hoje as mulheres estão trabalhando de igual para igual com os homens. Mas não muito tempo atrás, apenas os homens trabalhavam. Era difícil uma mulher trabalhar. A mulher sequer tinha direito de voto. O papel da mulher era mais de cuidar da casa, dos filhos. É ou não é? Há uns anos para cá que a mulher tem ganhado espaço na sociedade. E graças a Deus por isso. A mulher vota, a mulher trabalha, a mulher assume cargos de liderança em grandes empresas. A mulher faz tudo que o homem faz. E muitas vezes até melhor do que os homens. E graças a Deus por isso. E como havia muita submissão das mulheres naqueles dias, como a esposa de Gileade não podia abandonar o seu marido, porque quando ela casou, ela foi entregue pelos seus pais àquele homem, e ela não podia voltar para a casa dos seus pais, porque seria uma vergonha. Hoje as pessoas casam e se separam, e isso é algo normal. Mas há 20, 30 anos atrás, uma pessoa se divorciar era vergonhoso. É ou não é? Era vergonhoso, era pesado. O que vão falar? O que vão dizer? Era difícil se separar. Hoje é algo comum. Hoje as pessoas casam, se não dá certo, se separam. E tem pessoas que casam até 5 ou 6 vezes. Está tão fácil hoje casar e descasar. Mas naquele tempo era diferente. E a esposa de Gileade decidiu que ela iria perdoar o marido e criar o filho da prostituta como se fosse seu filho. Foi isso que ela prometeu para Gileade. Eu vou criar o teu filho como se fosse meu. E Gileade trouxe a criança da casa da prostituta. Ele deu o nome de Jefté. Ele era conhecido como Jefté, o Gileadita. Só que a esposa de Gileade não tinha filhos. Mas quando ela viu que uma prostituta havia gerado um filho do seu marido, ela também quis ter filhos. Ela não quis ficar para trás, perder para uma prostituta. Se a prostituta teve um filho do meu marido, eu vou dar muitos outros filhos. E ela teve muitos filhos que se tornaram meio-irmãos de Jefté, o Gileadita. Só que cada vez que a esposa de Gileade olhava para Jefté, ela lembrava da traição do seu marido. Lembrava de que aquela criança era filho de uma prostituta. E o coração dela se enchia de raiva e de ira. E ela acabava descontando aquela raiva, aquela ira, pelo erro do marido naquela criança. Então Jefté cresceu num lar sem receber carinho, sem receber amor, junto com meios irmãos que foram ensinados a odiá-lo, a desprezá-lo, a vê-lo como um intruso, como um ninguém. Mas ele aprendeu de que acima, lá no céu, existe um Deus
Um Deus todo-poderoso, que é Pai, que é amigo daqueles que o temem e o buscam. E como não tinha o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de irmãos, como foi desprezado, como foi desvalorizado, como se via triste, desamparado pelo homem, ele se apegou a Deus. Ele fez do Senhor o seu Pai, o seu amigo, o seu conselheiro, o seu consolador. E quando ele chorava na solidão, ele chorava aos pés do Deus Todo-Poderoso. Ele se humilhava diante do Senhor e o Senhor lhe fortalecia. E quando ele caía, o Senhor o tomava pela mão e o colocava de pé e dizia: não desanima, segue em frente, porque eu sou contigo. Eu sou teu Pai, teu amigo. E ele abria o coração e deixava que o Senhor o conhecesse por completo. Como diz no Salmo 139, no versículo 24, sonda-me, ó Deus, e prova os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos eternos. Era um jovem que aprendeu a amar a Deus, que aprendeu a andar na dependência de Deus. Ele era desprezado pelos da sua casa. Era desprezado na cidade. Quando ele andava na rua, as pessoas olhavam para ele com desprezo, como se olhasse para alguém insignificante, e cochichavam umas com as outras, dizendo: ali vai o filho da prostituta. Ali vai o filho do adultério. Quando os seus irmãos brincavam, ele não podia fazer parte das brincadeiras. Era visto como um intruso, um adversário, alguém sem mérito algum. Mas o Senhor o sustentava. O Senhor o fortalecia. E quando ele se tornou um homem já adulto, Gileade e o seu pai veio a falecer. E agora os filhos vão dividir a fortuna do pai. Só que agora não tem mais Gileade para fazê-los suportar Jefité. Antes eles suportavam a Jefité, o gileadita. Eles suportavam por respeito ao pai. Mas agora que o pai estava morto e enterrado, não havia o porquê de eles tolerarem o filho da prostituta. Então eles se reuniram com os anciões daquela cidade, a cidade de Gileade. E eles vieram até Jefité e lhe disseram: o nosso pai é morto e você não vai herdar a casa do nosso pai, porque você é filho de uma prostituta. Pega as tuas coisas e sai da nossa casa e sai da nossa cidade. Você não é bem-vindo aqui. De repente ele se vê sem casa, sem família e sem cidade. Ele pega as suas poucas coisas e sai sem destino, chorando sozinho pelas ruas, conversando com Deus, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é Deus presente na hora da angústia. A família pode nos desprezar, nos faltar, os amigos podem nos faltar no momento em que nós precisamos, mas Deus se faz presente na hora da dor e na hora da angústia. As pessoas que você conta, as pessoas que você confia, as pessoas que você espera que estejam do teu lado no momento da dificuldade, podem te decepcionar, mas Deus jamais vai te decepcionar, porque se você for lançado na cova, Ele desce na cova contigo e fecha a boca dos leões. Se você for lançado nas fornalhas, ali Ele estará contigo. Porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus amigo. Ele é o nosso conselheiro.
A Bíblia diz lá no Salmo 25, no versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer os preceitos da sua aliança. Aquele que Ele vai revelar a sua vontade e os seus projetos, os seus segredos mais ocultos, e que farão parte dos seus projetos. Jefté, o gileadita, saiu, foi expulso de Gileade, e ele foi habitar em uma cidade vizinha chamada Tobi. E ali o Senhor era com ele. A Bíblia diz que começaram a vir e se juntar a Jefté na cidade de Tobi homens de má fama, homens endividados, homens desprezados, homens que eram tidos como a escória da sociedade, pessoas que eram olhadas com maus olhos e vistas como seres sem valor algum. E eles fizeram de Jefté o seu líder. Ali naquele lugar de desprezo, o Senhor colocou um exército do lado de Jefté. E Jefté se tornou o líder deles. Jefté se tornou aquela pessoa que levantava o caído, que dava a palavra de ânimo àquele que estava abatido. Ele tinha um dom de liderança, de animar. E era parte do plano de Deus na sua vida. Deus permitiu que os amonitas, um povo vizinho, se levantasse contra os habitantes de Gileade, aqueles que haviam expulsado Jefté, o seu filho. Você é filho de Deus. A Bíblia diz, ai daquele que tocar em um só fio de cabelo, de um escolhido do Senhor. Você é a menina dos olhos do Senhor. Quem quiser tocar na tua vida vai ter que enfrentar o Deus que você serve. E o nosso Deus é poderoso em batalhas. Não há quem o possa resistir. Se Deus é por nós, disse Paulo, quem será contra nós? Pode o inferno se levantar, o inimigo virá contra ti por um caminho, por 7 caminhos terá que retroceder. Porque o Deus que você serve se coloca à tua frente e te guarda. Ele é o teu escudo e a tua fortaleza. Você é inatingível quando você está na presença de Deus. Deus permitiu que um inimigo poderoso, os amonitas, se levantassem contra os habitantes de Gileade. Deus criou aquela situação, porque o nosso Deus é Deus de justiça. A Bíblia diz que a justiça e a retidão são a base do trono de Deus. Quando você sofre uma injustiça, alguém que faz o mal a você está ferindo o próprio Deus. E Deus não é indiferente à dor dos seus filhos. No momento certo, Deus fará justiça ao seu povo. Deus vai transformar a vergonha e humilhação em dupla honra. Jefté estava junto de um grande exército de pessoas que eram consideradas a escória da sociedade, mas que agora estavam aprendendo de que tinham valor, de que tinham importância, de que podiam ser alguém. E de repente os habitantes de Gileade se veem afrontados pelo exército dos amonitas. E os amonitas enviam um mensageiro a Gileade, e o mensageiro dos amonitas diz, rendam-se, coloquem-se debaixo da mão do poderoso rei de Amon. Do contrário, nós os venceremos em batalha, os destruiremos e fazemos de vocês os nossos escravos e tomaremos posse dos seus bens. Porque a terra que vocês habitam pertencem a nós. Foi tomada de forma ilegítima pelo povo de vocês quando vocês saíram do Egito e vieram para Canaã. Nós queremos que vocês devolvam o que é nosso. Só que aquela terra era do povo de Deus, porque era uma promessa de Deus para o seu povo. Só que o seu povo
estava longe de Deus. Por isso o inimigo estava se levantando para tomar a promessa de Deus dos habitantes de Gileade. E naquele momento, diante daquela afronta, eles se reúnem em um grande conselho. E eles percebem que não havia entre eles um líder. Não havia alguém que se colocasse na frente do exército e liderasse aquela batalha. Eles precisavam de alguém valente e corajoso, que passasse ânimo, que passasse fé, em quem os soldados olhassem e sentissem segurança. Não havia entre eles um líder. E no meio daquele conselho dos habitantes de Gileade, os mesmos que haviam expulsado Jefté, alguém se levanta e diz: não há entre nós um líder que vá à nossa frente nesta batalha. Aí outro alguém levanta e diz: existe alguém que pode nos liderar. Jefté, o gileadita, ele é um homem valente e corajoso. E alguém diz: mas ele é filho de uma prostituta. Nós o expulsamos da sua casa, da nossa cidade. Mas ele é o único que pode nos liderar nesta batalha e fazer com que nós não sejamos destruídos pelo inimigo. E naquele momento eles estavam desesperados. Eles perceberam que seriam destruídos. Então os anciões se reúnem e vão fazer o quê? Eles vão até Tobi. Eles vão até aquele a quem eles humilharam. Aqueles que humilharam Jefté. Agora vem a ele e se humilham diante dele, dizendo: Jefté, os amonitas se levantaram contra nós. E nós precisamos de um líder. E nós queremos que você venha conosco e seja o nosso líder nesta batalha. Jefté olha para eles. E Jefté já não está mais sozinho. Jefté já não está mais desamparado. Porque o Deus que ele serve, sabendo do que aconteceria, previamente enviou a ele um grande exército. Deus prepara todas as coisas para nos exaltar ao pódio da vitória. Amém? E Jefté diz: ora, como vocês vêm a mim para pedir ajuda? Vocês me expulsaram da casa do meu pai e da minha cidade. Agora que vocês estão em apertos, vocês querem que eu vá e lute por vocês? O que eu ganharei com isso? E eles disseram: se você vier conosco, nos liderar nesta batalha, e o Senhor te der vitória sobre os nossos inimigos, você será o nosso chefe. Então Jefté diz: se eu for com vocês, e o Senhor me der a vitória sobre os inimigos, eu serei o líder de vocês. E eles disseram: amém. E Jefté chamou o seu exército de pessoas desprezadas e desvalorizadas, mas que na verdade eram grandes guerreiros. Pessoas destemidas que não tinham medo de desafios. E eles foram a Gileade. E Jefté envia um mensageiro ao rei inimigo dizendo: você faz mal vir contra nós, porque o Senhor foi quem nos deu esta terra, e o Senhor vai nos dar vitória. Se você vier contra nós, você será destruído, porque aquilo que o Senhor nos deu, nós não abrimos mão. E o mensageiro do rei inimigo disse que não desistiria daquelas terras. Então Jefté não espera que o inimigo venha a ele. Quem é de Deus não tem medo das lutas, dos desafios, não foge das batalhas, enfrenta a luta de frente, com coragem, com fé. É isso que o Senhor diz aos seus guerreiros: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Eu sou a tua força, eu sou a tua espada e o teu escudo, eu garanto a tua vitória.
E Jefté pega o seu exército, e antes que o inimigo invada a sua terra para lutar com ele, ele vai até o inimigo, peleja e o Senhor lhe dá a vitória. A Bíblia diz que o cavalo e o cavaleiro são preparados para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. É Deus quem dá a vitória. É Deus que abate a quem Ele quer abater e exalta a quem Ele quer exaltar. E a Bíblia diz que Deus humilha aqueles que se exaltam, mas exalta aqueles que se humilham na sua presença. Jefté havia se humilhado na presença do Deus Todo-Poderoso, no momento do desprezo, no momento da humilhação. Foi aos pés do Senhor que ele buscou a força que precisava. E o Senhor diz na sua palavra: quando você é fraco, então é que você é forte, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. A Bíblia diz que para desafiar os homens, Deus escolheu as coisas que não são para envergonhar as que são. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, e as que não são para envergonhar as que são, para que ninguém se glorie na sua presença, para que quando eles olhem o fraco no pódio da vitória, eles saibam que foi Deus que o exaltou. Aleluia. E Jefté vence. E não apenas impede que o seu povo tivesse as suas terras roubadas, mas ele conquista ainda outras 18 cidades. O inimigo se deu mal. O inferno, os demônios que forem destacados por Lúcifer para agir na tua vida vão se dar mal, porque eles vão ter que enfrentar o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus não te desampara. Você não está sozinho. Você não é um órfão. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem valor para Deus. Jefté, aquele que foi desprezado, foi levantado como líder. Passou a ser respeitado. Passou a ser bem visto. Imagina os irmãos de Jefté, aqueles que o olhavam e o desprezavam e diziam: não o conheço, nem sei quem é. Agora o olhavam como quem olha um campeão, um vencedor, e diziam para as pessoas: aquele lá é o meu irmão, aquele lá que deu a vitória para o nosso povo, que humilhou os inimigos do nosso povo, é meu irmão, porque Deus exalta aqueles que se humilham na sua presença. Deus sabe o valor que cada um de nós tem. Não são as pessoas que definem o valor que você tem. Deus sabe o real valor que você tem. Não tome a medida do mundo acerca de si mesmo. Não se veja com a lente do mundo. Porque se você passar a acreditar no mundo e se ver com os olhos do mundo, você vai se ver como um ninguém, como alguém sem valor, como um pobre coitado. Mas na presença do Senhor, você é rico. Você é um príncipe. Você é valoroso. No tempo em que o dinheiro eram moedas de prata, ouro e cobre, havia um menino chamado Pedro. E ele estava triste, porque quando ele queria falar um assunto com os seus pais, ele dizia: pai, quero falar uma coisa para o senhor. Agora não, guri. Não está vendo que eu estou ocupado? Na escola, quando ele levantava a mão: professora, posso fazer uma pergunta? Outro coleguinha levantava a mão e a professora respondia a pergunta do coleguinha e não respondia a pergunta dele. Quando ele estava entre os seus amiguinhos, todos ouviam o que os outros falavam, mas quando ele ia falar, ninguém fazia silêncio, ninguém dava-lhe ouvidos, ninguém prestava atenção. E ele começou a se sentir desprezado, sem valor, sem importância.
O meu pai e a minha mãe não me ouvem. Na escola ninguém me dá atenção. Os meus amigos não se importam com o que eu penso, com o que eu sinto. E ele decidiu ir conversar com o pastor. Eu vou na igreja, eu vou conversar com o pastor. Ele vai me dar uma palavra de fé, de ânimo, eu vou sair de lá melhor. E ele vai até a igreja. A porta estava aberta e ele entra. O pastor estava no escritório, preparando o esboço de uma palavra. E ele bate a porta. Com licença, pastor, posso falar com o senhor? E o pastor diz, entra, Pedrinho. Ele entra e diz, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Na minha casa, eu não tenho valor. Os meus pais não param para me ouvir, para me escutar. Na escola, nem os professores respondem o que eu pergunto. Quando eu estou entre os meus amigos, ninguém para me ouvir, não se importam com o que eu penso, com o que eu sinto. O pastor tirou um anel do dedo, disse para ele, mas antes de eu conversar com você, eu quero te pedir uma coisa. Pega esse anel e vai até o centro da cidade, no comércio, aonde há uma grande aglomeração de pessoas. E lá você oferece esse anel, mas não aceite menos do que 3 moedas de ouro por ele. Mas depois o senhor conversa comigo, quando você voltar, eu converso contigo. Tudo bem. Pegou o anel e se foi ao centro da cidade, meio contrariado, pois nem o pastor quis me ouvir, nem o pastor quis conversar comigo, mas foi. E lá no centro ele levantou o anel e dizia, esse lindo anel pode ser seu. Este lindo anel pode ser seu. Apareceu um homem, olhou o anel e disse, eu dou 1 moeda de prata por esse anel. Ele não podia vender por menos de 3 moedas de ouro. E ele disse ao homem, me desculpe, mas por este preço eu não posso vender. O homem foi embora e ele seguiu anunciando o anel. Este lindo anel pode ser seu. Quem deseja ser dono desta relíquia? Meia hora depois, veio uma segunda pessoa interessada. Olhou o anel, não conhecia anel, não conhecia uma joia. Eu dou 2 moedas de prata. Sinto muito, por esse preço eu não posso lhe vender. E após mais 1 hora tentando, apareceu um terceiro pretendente a comprador. Eu ofereço 3 moedas de cobre por esse anel. Sinto muito, é uma boa oferta, mas por esse valor eu não posso vender. Ele pegou o anel e voltou até a igreja. Entrou no escritório e disse, pastor, bem que eu tentei. Fiquei horas mostrando o anel e oferecendo a todas as pessoas que passavam. Mas o máximo que eu consegui foi 2 moedas de prata. Foi o lance mais alto que me deram. Agora, pastor, eu preciso falar com o senhor. Pastor, o pastor cortou ele novamente. Meu filho, antes de eu conversar com você, me faça só mais um favor. Pega esse anel e vai até aqui na rua direita, na casa 3, na casa do joalheiro, que fabrica joias, e mostra a ele esse anel. E peça para ele ver o valor deste anel. Veja quanto que ele oferece por esse anel, mas não venda. Só veja o preço e volte aqui. Daí eu prometo que converso com você. Daí ele foi contrariado, chegou lá, com licença, e o joalheiro estava ali trabalhando nas joias. E, pois não, pode entrar, com licença. Eu vim em nome do pastor, ele pediu para eu trazer esse anel para o senhor, para ver quanto o senhor oferece por esse anel, qual é o valor desse anel.
O joalheiro pegou aquele anel e começou a analisar. O joalheiro, ele fabrica anéis. Ele fabrica joias. Ele sabe o valor de cada joia. Se você tem um anel, uma aliança, uma pulseira, e se você quer vender, para que você não tenha um valor menos do que o valor da tua joia, você tem que mandar ele aonde? Numa pessoa que entende, que vai analisar e vai dizer o valor real da tua joia. E o joalheiro começou a analisar aquele anel, um anel de ouro grosso, cheio de pedras preciosas. E olhando para aquele anel, ele ficou boquiaberto e disse: eu nunca vi uma joia tão bela como esse anel. Eu nunca vi algo tão bonito como esse anel. Eu te ofereço 50 moedas de ouro por ele. Daí o menino ficou espantado. Poxa, ele pensando, há pouco tempo lá no centro, ninguém ofereceu sequer uma moeda de ouro. E agora esse joalheiro me oferece 50 moedas de ouro. E o menino disse: sinto muito, mas eu não posso vender. Era só para mostrar. E o joalheiro disse: mas eu posso te conseguir outras 30 moedas de ouro. Eu te dou 80 moedas de ouro por esse anel. E ele disse: sinto muito, mas eu agradeço. E ele volta até a igreja e entra na sala do pastor. E o pastor pergunta: como foi lá? Quanto ele te ofereceu? E ele disse: pastor, ele me ofereceu 80 moedas de ouro. Mas pastor, agora eu preciso lhe falar. Agora o senhor vai me ouvir. E o pastor disse: só um momento. Agora quem vai falar sou eu. Meu filho, este anel é você. O mundo não te dá valor. O mundo não te vê com bons olhos. Porque o mundo não te conhece. O mundo não sabe o valor que você tem. Por isso as pessoas te olham e te desprezam, como se você fosse uma bijuteria, algo qualquer, sem importância. As pessoas do centro, às quais você ofereceu este anel, não entendem de joia. Por isso elas desprezaram essa joia. Assim é você aos olhos do mundo. Como o mundo não te conhece, o mundo te despreza. O mundo não te dá valor. Mas assim como o joalheiro que fabrica a joia, conhece a joia que tem valor e sabe dar o devido valor à joia preciosa, assim é Deus. Assim é você aos olhos de Deus. Porque Deus é o Pai que te gerou. Deus é o teu Criador. É aquele que te formou e conhece você desde antes do teu nascimento. Por isso, aos olhos de Deus, você tem valor. Aos olhos de Deus, você tem importância. Você é insubstituível para Deus. Deus jamais vai te olhar com desprezo, porque para Ele você é a coisa mais importante. Por isso, se as pessoas que não te conhecem não te derem o devido valor, te desprezarem, te desvalorizarem, não fique triste. Saiba, você tem valor e Deus conhece o teu valor. Amém? Assim somos nós na presença de Deus. Temos valor e somos importantes. E assim como Deus honrou Jefté, Deus vai nos honrar. Amém? Vamos nos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos vir aqui na frente por um momento. Vamos fazer uma oração
para que aquele que nos gerou, aquele que, quando nos olha, vê além das máscaras, além das aparências, venha nos purificar, venha nos moldar para que sejamos uma joia de valor precioso. Ori alabaxa e canta alabanais. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua santa presença em oração. Ó Deus, não existe em nós mérito que nos torne dignos de nos achegarmos diante do Senhor. Mas nós sabemos que um dia o Senhor Jesus, o nosso Salvador, assumiu na cruz os nossos pecados e as nossas maldições. Ele derramou o seu sangue para que o castigo que hoje nos traz a paz fosse pago com a sua vida, para que hoje pudéssemos ser aceitos diante do teu trono, para que hoje sejamos olhados não como pecadores, mas como filhos de Deus. Então vem agora, amado Espírito Santo, e nos renova, nos fortalece, nos enche da tua presença, retira o desânimo, a tristeza, retira o que não provém de ti, e injeta fé, injeta ânimo, injeta alegria. Senhor, quantas não foram as vezes que Jefité se viu sozinho, se viu triste, se viu fraco, mas o Senhor o assistiu, e o Senhor lhe deu vitória, e o exaltou sobremaneira. Pai, então vem e nos fortalece, nos renova na força do teu poder, para que possamos fazer grandes coisas no teu nome, e ser exaltados, para que a tua glória se manifeste na nossa vida, e assim o teu nome seja exaltado. Sim, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, Pai. Continua nos fortalecendo, Senhor. Porque sabemos, Pai amado, sem a tua presença, Pai, nada somos, Pai. Porque sabemos, Pai amado, sem a tua presença, Pai, não chegaremos a lugar nenhum, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor Deus, nos fortalece na fé, Senhor. Tira de nós, Pai amado, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Oh Deus, nos coloca, Senhor. Oh Deus, no pódio da vitória, Senhor. Para aqueles, Pai amado, que um dia, Senhor, não acreditaram, Senhor, em nós, Senhor. Para aqueles, Pai amado, que um dia, Senhor, nos olharam, Pai amado, de maneira indiferente, Senhor. Oh Deus, veja em nós hoje, Senhor amado. Oh Deus, veja em nós, Senhor, potência, Senhor. Veja em nós, Senhor Deus, sabedoria, Senhor. Veja em nós, Pai, algo diferente, Senhor Deus. Meu Jesus, o mundo aí fora, meu Pai, não acredita, Senhor, em nós, Pai. O mundo aí fora, Pai amado, oh Deus, até nos despreza, Senhor. Mas, Pai, o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor conhece, Deus, o nosso valor, Senhor Deus. Oh Deus, muitas pessoas, Pai, até dizem, Senhor, até falam mal, Senhor Deus, desse lugar, Senhor. Até não falam mal, Senhor, dessa igreja, Senhor Deus. Até dizem, Pai, que nessa igreja não tem Deus, Senhor. Oh, Senhor. Então, Pai, nós te pedimos, Pai, a tua bênção, Pai. Nós te pedimos, Pai, a tua força, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, Deus, através de nós, Senhor, provar o contrário, Senhor. Que através de nós, Pai, as pessoas vejam, Pai amado, que esse lugar aqui tem Deus, Senhor. Que esse lugar aqui, Pai amado, oh Deus, é bênção, Senhor Deus. Que eles venham mudar de opinião, Senhor. Que eles venham mudar de opinião, Senhor Deus, e entrarem aqui, Senhor Deus, e verem, Pai amado, que o Senhor é conosco, Pai. Que o Senhor é com esse lugar, Senhor. E que através de nós, Pai amado, eles também vão ser abençoados, Senhor Deus. Oh, meu Jesus. Nos toca, Senhor. Nos toca, Senhor. Nos toca, Pai, que através de nós, Pai amado, nós sejamos testemunho vivo nesse lugar, Senhor. Que as pessoas, Senhor, vejam em nós, Pai, um brilho diferente, Senhor Deus. É o que pedimos, Pai amado. Oh, Pai amado. Muda, Senhor, o nosso cativeiro, Senhor. Muda, Pai, o nosso cativeiro, Deus.
Oh Deus, tira nós, Pai amado, Deus, desse pensamento mal, Senhor, que as pessoas têm sobre nós, Senhor. Desse pensamento mal, Senhor, que as pessoas têm sobre esse lugar, Senhor. Oh, Senhor, eu creio, Senhor Deus. Eu creio, Pai, que essas mesmas pessoas, Pai, que um dia disseram, Pai amado, que não tem Deus nesse lugar, Senhor. Oh Deus, um dia, Senhor amado, vão vir nesse lugar, Senhor, e vão glorificar, Senhor, e vão exaltar o teu santo nome, Senhor. E o Senhor vai abençoá-los de tal maneira, Senhor, que eles vão se envergonhar, Pai amado, daquilo que disseram, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Oh, Deus. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Deus. Abençoa, Pai, esse lugar, Senhor. Abençoa, Pai, o povo que aqui está, Senhor. Abençoa, Pai, a coluna desse lugar, Senhor. Que nós temos, Pai, a coluna desse lugar, Senhor. Abençoa, Pai amado. Abençoa o nosso pastor, Senhor. Abençoa, Pai, o nosso missionário, Senhor. Oh Deus, edifica, Pai, esse lugar, Senhor. Edifica, Deus. Edifica, Senhor Deus. Edifica, Pai. Edifica, Deus. Edifica, Pai. Edifica, Pai, que essa palavra diz, Senhor, é em vão, Senhor. Em vão é o soldado, Senhor. Se o Senhor não estiver nesse lugar, Senhor. Em vão, Senhor, é o soldado, Pai. Em vão, Pai, é nós estamos aqui, Senhor. Se o Senhor não estiver nesse lugar, Senhor. Oh, Deus do poder. Deus da glória. Mas, Pai, apesar do que eles fazem, Senhor, oh Deus, nós cremos, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor é conosco, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor é nesse lugar, Senhor. Nós cremos, Pai, porque nós sentimos, Pai, a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós sentimos, Pai, a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós sentimos, Pai, o teu toque nesse lugar, Senhor. Nós sentimos, Pai, o teu fogo nesse lugar, Senhor. E isso, Pai amado, ninguém tira de nós, Senhor Deus. Oh, Deus, Deus da glória. Bendito seja exaltado, Pai, o teu santo adorado nome, Senhor. Bendito seja o Senhor, Senhor. Então, Pai, nós temos que agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua porta aberta, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa união nesse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, que eu sei, Pai, que o Senhor é que nos traz nesse lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, eu decanta lá. Sim, meu Deus, hoje ele canta lá, hoje canta lá. Sim, meu Jesus. Ore de calamai, onde canta lá, e onde calamai, ele canta lá. Oh, Deus. Bendito seja o teu santo, adorado nome, Senhor. Bendito seja a sua, Senhor. Bendito seja, Pai, o teu santo, adorado nome, Senhor. Bendito seja tu, Senhor. Bendito seja tu, Senhor. Aleluia! Deus é uma marca da promessa.